Liguei a câmera só pra gente papear. Vamos falar sobre ser influencer? Tô com um flash bem na minha cara e esse flash aqui tá incomodando um pouquinho minhas vistas. Então se eu olhar pro lado você não liga muito não. O que eu queria te dizer é o seguinte: nem todo ambiente difícil é castigo. Às vezes, esse é o cenário que o Senhor escolheu para te usar. E foi num desses lugares que eu descobri o poder de ser uma influência em um lugar onde ninguém queria estar. Quando eu cheguei na minha nova localidade, eu fui designada para uma sessão que ninguém queria. E todo mundo falava mal do chefe, dizia que o ambiente era pesado, que era difícil lidar com ele, que na verdade ele tornava o ambiente pesado, né? E sabe aquele tipo de lugar em que você realmente sente o peso? Você entra e parece que as suas energias estão indo embora? Pois é, era assim. E eu acredito fortemente que Deus me deu o dom para saber lidar com pessoas consideradas difíceis. Não me pergunte como, qual a estratégia, porque, gente, eu não sei. E eu sei que eu tenho essa facilidade de lidar com pessoas difíceis porque ao longo da minha carreira sempre teve pessoas difíceis que surgiram e eu conseguia lidar bem com essas pessoas, enquanto os meus colegas não conseguiam. E era difícil para eles, sabe? Então eu já tive diversos episódios na minha carreira dessa forma, onde um superior era alguém difícil. Mas voltando pro meu trabalho, no começo o clima lá era bem ruim mesmo. E você assim, entrava na sessão e aquele peso, as suas energias parece que estavam sendo sugadas. Mas após alguns meses se tornou uma sessão leve e onde todos ali se respeitavam, brincavam, nós nos tornamos amigos e ir pro trabalho passou a ser algo mais tranquilo, mais gostoso. E eu sei que Deus me colocou ali para que fosse feita uma diferença, sabe? Eu não precisei pregar, eu não precisei levantar a Bíblia ou forçar conversas espirituais. Bastou viver o evangelho no dia a dia. E pouco a pouco o ambiente começou a mudar. Na minha visão, como eu vejo que Deus me usou para mudar esse ambiente? Um sorriso, com gentileza, contando o meu testemunho daquilo que o Senhor já me permitiu viver, cumprimentando a todos ali com carinho, tendo empatia de perceber que o outro não estava bem, aí eu ia lá, conversava, dava uma palavra de ânimo. Todo dia, gente, todo dia eu chego na minha sessão, é a forma de como você vai cumprimentar o outro, olha. Todo dia eu chego na minha sessão e eu falo, bom dia, amados. E aí agora, eles, quando chegam na sessão, eles falam, bom dia, amados. Quando vem falar comigo, me chama de amada. Então, é a forma de tratar que vai transformando, sabe? E é muito lindo de ver isso acontecer. É como se a atmosfera tivesse sido trocada. E tudo isso me fez entender algo muito profundo. Quando a gente é luz, o ambiente muda. Não por causa da gente, mas por causa daquele que habita em nós. Eu poderia ter acreditado nas fofocas, eu poderia ter julgado as pessoas antes de conhecer elas. E você pode imaginar que o clima não teria mudado em nada, na verdade teria continuado ruim e pesado, mas eu escolhi dar uma chance para cada um. E eu acho que eu tenho isso comigo. Quando alguém me reporta alguma coisa, eu prefiro tirar as minhas próprias conclusões do que pegar aquela situação, aquela conclusão daquela pessoa e tomar posse para minha vida como se fosse verdade única e verdadeira. Eu não sou assim. Mas aí eu escolhi dar uma chance para cada um e deixei Deus agir. E ele agiu. Transformou o peso em leveza, a divisão em amizade. O Senhor, nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, ele não nos chamou para sermos igual a todo mundo. Ele nos chamou para influenciar, para sermos diferentes, para sermos embaixadores de Cristo onde quer que estejamos. Talvez o seu pastor nunca vá ao seu local de trabalho, mas você está lá. É através de você que o reino de Deus pode entrar naquele lugar. Seja você na empresa, na faculdade, na escola, no quartel, numa clínica de saúde. Você é o acesso que o céu tem para alcançar as pessoas ali. Não fuja das pessoas difíceis. Não fuja dos lugares difíceis. Às vezes, é exatamente lá que Deus quer te usar. Um exemplo disso, essa semana mesmo, eu estava no café da tarde com uma amiga lá no meu trabalho. E aí a gente começou a conversar sobre jejum e predestinação. Cara, que conversa boa. Foi muito edificante assim pra mim, sabe? Pra minha vida. E pra ela também foi, e eu vou dizer por quê. Porque ela me falou. Ela olhou pra mim assim e falou pra mim, cara, que bom conversar com você. Me fez refletir e despertou o desejo sobre querer ler a Bíblia para aprender mais e mais a respeito desses assuntos que a gente já estava conversando. Gente, no momento eu sorri dentro de mim.
Eu fiquei muito feliz e eu pensei, é por isso que o Senhor me trouxe para cá. E a semente foi lançada. Agora, o trabalho é com o Espírito Santo. Às vezes, nós esquecemos de que a Terra não é o nosso lar definitivo. Nós fomos criados para algo muito maior e para não ficarmos apegados a este mundo, Deus nos permite passar por situações difíceis, por desconfortos. E lá em 2 Coríntios 4:18 diz assim: as coisas que agora nós vemos desaparecerão amanhã, mas as coisas que nós não vemos durarão para sempre. Então, quando o ambiente que você estiver for pesado, lembre-se, talvez Deus tenha te colocado ali para iluminar o escuro. Hoje eu me alegro muito por não ser como todo mundo. Antes eu me entristecia por ser excluída pelos grupinhos, sabe? Mas hoje eu entendo que ser diferente é um privilégio. Não estar na rodinha da galera que faz fofoca, não estar na rodinha da galera que fala mal um dos outros pelas costas. Tem muito isso, né? A panelinha. Então, eles já olham pra mim e já veem que eu sou diferente, que eu não me enquadro ali no grupinho deles, sabe? Me excluem. E se fosse há uns anos atrás, eu ficaria triste. Mas hoje não. Hoje eu vejo que isso é um privilégio muito grande, ser vista como alguém que não faz parte daquele grupo, sabe? Ser reconhecida pelos meus princípios, que deixo bem claro, e ser diferente mesmo do mundo. Gente, isso pra mim é um privilégio muito grande. Lá em Tiago 4:4 diz assim, ó: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Eu prefiro ser amiga de Deus. E você? Seja uma influência onde você estiver. O mundo precisa ver Cristo em você. Era essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.